Boa noite, bom ano. Vamos dar início à nossa sessão, que é breve, e o jantar espera-nos. Não queremos que fique frio. Vamos sentar, por favor. Boa noite. Eu queria dar a boa noite a todos, um bom ano, uma vez que não nos vimos na primeira sessão, eu não pude vir, tive um impedimento familiar e não pude de maneira nenhuma vir. Agradeço-vos muito a vossa presença aqui, felicito-vos por terem ganho as eleições e espero que este nosso mandato seja ótimo, tenhamos bons resultados, façamos um bom trabalho pelo Lumiar e que deixemos os nossos fregueses muito contentes com o nosso trabalho, que é para isso que nós cá estamos. A nossa sessão de hoje é muito breve, se quiserem que seja longa, está na vossa mão. Mas eu propunha que fosse breve, é um assunto muito simples. Estamos aqui hoje reunidos por causa da contratação dos precários, que é uma regra estabelecida pelo Estado e, portanto, todos os serviços públicos vão dar continuidade ao trabalho dos precários. Parece-me uma coisa extremamente justa e correta e, portanto, eu vou dar a palavra ao Sr. Presidente para vos explicar os parâmetros desta questão. Muito boa noite, tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, também desejar um bom ano a todos os que ainda não saudei nessa qualidade e procurar ser, ainda que o tema seja, o tema é sintético, mas ainda assim é maçudo e, portanto, procurarei ser o mais preciso possível. Ora bem, nós na última sessão do ano, portanto, na qual aprovámos o orçamento e o mapa de pessoal para este ano, na altura tinha-se já dado nota, e era um dos elementos que também tínhamos referido, que no decurso do ano de 2018 iria ser necessário proceder à alteração do mapa de pessoal logo que fossem conhecidos os termos exatos em que a lei, que entretanto foi publicada, a Lei 112 de 2017, foi publicada a 29 de dezembro, viesse a estipular e a determinar os termos em que se deveria a regularização dos vínculos, a regularização extraordinária de vínculos precários. Portanto, no mandato anterior já tínhamos feito algum deste trabalho de levantamento e de identificação de situações a converter e, portanto, tínhamos até já aberto um procedimento concursal devidamente autorizado na Assembleia de Freguesia, que depois foi sucessivamente adiado, precisamente porque aguardávamos, no fundo, notícias quanto a qual seria o procedimento de regularização, que acabou por ser este, através da criação de um modelo específico para proceder à regularização dos vínculos precários e, portanto, este modelo, entretanto, entrou em vigor e é com a entrada em vigor do modelo que detectámos a necessidade de, com um calendário mais apertado, por um lado, do que aquilo que estimávamos, realizar esta Assembleia de Freguesia. Porque a nossa estimativa era que, eventualmente, pudéssemos fazê-lo em abril, na Assembleia Ordinária, na qual se procede à revisão orçamental, à integração dos saldos e por aí fora, e na qual, normalmente, também tem lugar uma revisão do mapa, mas, efetivamente, o que a lei determina é que a conclusão, ou pelo menos a abertura, melhor dito, dos procedimentos de recrutamento deve ter lugar durante os 31 dias seguintes à sua entrada em vigor. Ora, a lei entrou em vigor a 1 de janeiro de 2018 e, portanto, pretendemos até ao final do mês, ou seja, amanhã, proceder à abertura dos procedimentos, daí termos reunido hoje. Como também sabíamos que havia esta ocasião a seguir tradicional do convívio de Reis Ano Novo da Assembleia, parecendo-nos também aproveitávamos a ocasião para não penalizar excessivamente com uma reunião extraordinária fora deste contexto e, portanto, daí termos escolhido precisamente esta data. Ora bem, o que é que a Lei 112 de 2017, não me vou alongar muito, mas eu penso que o enquadramento tem de ser dado, o que é que ela determina? Ela identifica quais são os períodos de tempo em relação aos quais o exercício de funções que correspondam a necessidades permanentes da freguesia ativará a possibilidade de abertura dos procedimentos de regularização de vínculos, no quadro dos quais se inclui uma panóplia bastante diversificada de realidades, desde prestadores de serviços, contratos de emprego e inserção, contratos de trabalho a tempo parcial, contratos de trabalho por tempo determinado. Não são realidades que tenhamos. Nós tivemos até 2013 ou até 2014, se a memória não me atraiçoa, um único contrato de emprego e inserção, entretanto convolado em contrato de prestação de serviços. Portanto, estamos efetivamente, iminentemente, a falar de prestadores de serviços e, portanto, o exercício que fizemos foi a identificação dos prazos correspondentes ao que a lei determinava. Portanto, é a existência de exercício de funções
no período entre 1 de janeiro e 4 de maio de 2017, e depois que, no momento da conclusão, portanto, da concretização destes procedimentos de recrutamento, que tenha decorrido pelo menos 1 ano de exercício de funções a título permanente. A principal dúvida que aguardávamos por esclarecer com a entrada em vigor da lei prendia-se com a definição das necessidades permanentes em relação a um determinado conjunto de categoria de pessoal. Portanto, as áreas que já tínhamos identificado como carecente de recrutamento eram os assistentes operacionais a prestar serviço no posto de limpeza, eram os assistentes operacionais das escolas, portanto, jardins de infância, que também, aliás, já tinham previsão no mapa e já tiveram o procedimento concursal aberto, mas depois surgiu uma categoria igualmente relevante que dizia respeito aos CAFs, portanto, as componentes de apoio à família, que resultam de uma articulação com o município e, portanto, de um protocolo que é renovado e tem vindo a ser renovado todos os anos. A dúvida era até que ponto é que ele representa ou não uma necessidade permanente, uma vez que traduz o exercício de uma competência contratual e não necessariamente uma competência legal. E, portanto, também nas respostas às perguntas que a DGAL forneceu às autarquias locais, a questão ficou eminentemente remetida para a esfera de cada uma das autarquias, para definir efetivamente qual era o perfil das necessidades, e aquilo que constatamos é que, efetivamente, não vislumbramos e não concebemos um contexto em que deixemos de assegurar as 3 componentes de apoio à família, antes pelo contrário. Portanto, aquilo que neste momento temos é solicitações da parte de algumas associações de pais e de alguns agrupamentos para até virmos a assumir outros CAFs que não temos e, portanto, é uma matéria que estamos a avaliar. Portanto, parece-nos que são necessidades permanentes e necessidades que correspondem, efetivamente, ou devem corresponder, efetivamente, a um vínculo de estabilidade laboral acrescida. E, portanto, aquilo que, efetivamente, fizemos foi esse levantamento e, para além disso, também há as necessidades que, por força da reforma administrativa, também se sobrecarregaram e obrigaram a Junta de Freguesia também a recorrer à prestação de serviços externa e não e para as quais o pessoal não era suficiente e também, durante este período, havia inibições à admissão de pessoal e, portanto, tudo isto acaba por corresponder a conjuntos e a categorias bem determinadas em 4 áreas fundamentais e que passava a descrever e correspondem a esta combinação, ora de realidades de precários que herdámos da Câmara Municipal, ora a realidades que correspondem a necessidades identificadas durante o percurso da reforma administrativa. Portanto, na educação, como já referi, acompanhamento de crianças dos jardins de infância, portanto, são novas competências recebidas após a reforma administrativa e, portanto, aqui temos 13 assistentes operacionais em condições e reunindo os requisitos para proceder à consolidação, portanto, vêm identificados todos individualmente. Portanto, esta lei tem esta particularidade que ela, no fundo, nós vamos abrir um procedimento concursal para cada uma das vagas, é a lógica de como a lei está construída, portanto, na prática, é um procedimento concursal, mas é um procedimento concursal que tem um universo já previamente delimitado de quem são os opositores possíveis ao concurso. E, portanto, estes que vamos abrir no quadro da regularização dos vínculos ao abrigo da Lei 112 de 2017 são, efetivamente, um universo fechado que poderá ou não, e já te explicarei também isso, ser objeto de avaliação através de comissão bilateral, que também constituiremos com os sindicatos respectivos, para o caso de haver pessoas que apresentem reclamação para poder ser avaliada sobre se alguém, eventualmente, deveria também estar incluído na lista que não está. Portanto, à partida, isto corresponde a todas as pessoas que preenchem os requisitos, mas, naturalmente, pode alguém entender que, enfim, ou o período de tempo não corresponde, ou houve um exercício da mesma função por mais do que uma pessoa durante um período de tempo e, eventualmente, isso ter de ser atendido. Portanto, ainda teremos essa fase durante o procedimento para a comissão bilateral poder fazer essa avaliação, mas, para já, esta é a identificação das necessidades permanentes que temos e, portanto, como dizia, na área da educação, nos JIs, 13 assistentes operacionais. Na área da educação, nos assistentes técnicos, corresponde aos monitores das componentes de apoio à família, quer componentes de apoio à família nas escolas, quer ao Centro de Artes e Formação. Portanto, a atividade na prática é a mesma, portanto, materialmente é a mesma função do assistente técnico, são 18 postos de trabalho. Na educação ainda, as coordenações das componentes de apoio à família, portanto, que correspondem às atuais coordenações, portanto, uma delas é assegurada, aliás, por um lugar por um trabalhador do mapa de pessoal, portanto, é o caso do coordenador de São Vicente, não é assim no CAF de Telheiras e no CAF da Quinta dos Frades, sendo também assim já no CAF, no Centro de Artes e Formação. Depois, fruto também das novas competências na área da cultura e, no caso da biblioteca em particular, por força do facto de ter decorrido um período de tempo em que a Câmara nos fornecia 2 técnicos que estavam em permanência no auditório, que se juntavam aos 2 técnicos do mapa de pessoal da Junta, mas com a abertura da Biblioteca de Marvila foram transferidos para a Biblioteca de Marvila e, portanto, voltámos a ficar só com 2 técnicos e, portanto, a necessidade permanente de apoio
de um técnico de luz foi necessária, portanto, também é essa integração que aqui tem lugar. Depois, as necessidades no plano do apoio à governação, portanto, no suporte central da Junta de Freguesia, do que respeita à programação, quer à gestão dos novos espaços, as duas bibliotecas, portanto, o auditório e a Biblioteca Maria Keil, a Galeria de Exposições e os espaços de atividades culturais, portanto, também com a identificação de 2 técnicos superiores nesse ponto. A gestão das plataformas de comunicação também correspondente a necessidades permanentes e, do fundo, aos indicadores e aos índices que vêm referidos na Lei 112/2017. A gestão dos procedimentos de licenciamento e posterior encaminhamento do processo de controle nacional, quando é caso disso, portanto, também a competência, a última das que veio no quadro da reforma administrativa, e ainda na área central a atividade do desporto, que também, um perfil, aliás, até um funcionário até há bastante tempo em exercício de funções, também corresponde efetivamente ao acompanhamento e, na prática, à responsabilidade pela gestão, acompanhamento, quer de equipamentos, quer das próprias atividades desportivas. Adicionalmente, também a área de higiene urbana, como referi, corresponde às necessidades de integração dos precários herdados da Câmara no processo de transição e, portanto, 14 assistentes operacionais, e, portanto, estamos a falar de cantoneiros de higiene urbana, e ainda o assistente técnico que assegura as tarefas de acompanhamento administrativo, no fundo, das tarefas de registro das operações dos cantões e da certificação de qualidade, que também é parte, também corresponde a uma necessidade permanente, neste caso, na limpeza e higiene urbana. E, finalmente, e depois já explicitarei quando for à outra tabela. E, finalmente, um assistente operacional de categoria de motorista para o serviço porta a porta, também serviço herdado do município. Ora bem, isto que eu acabei de apresentar, portanto, este conjunto de 55 postos de trabalho, correspondentes às áreas da educação, cultura, desporto, limpeza e higiene urbana e serviços gerais, portanto, com o porta a porta, são, portanto, aqueles que correspondem à Lei 112/2017 e à regularização de vínculos precários. Como dei nota na última Assembleia, isto não esgota o universo de todas as necessidades que precisamos para as nossas atividades. Nomeadamente, em relação ao posto de limpeza, por exemplo, a integração destes vínculos não significa que não continuemos a precisar ainda de fazer recrutamentos. E, portanto, o mapa de pessoal que apresentamos, uma vez que não vamos estar sempre a revê-lo, integra todos estes 55 e, portanto, e por isso é que este exercício, por isso é que eu estou a ser um bocadinho chato nesta fase. Estes 55, alguns já têm previsão no mapa atual, já há vagas abertas no atual mapa, não chegam, é para chegar aos atuais 55 e, portanto, os aditamentos são em quantidade suficiente para preencher estas necessidades para a Lei 112/2017, por um lado, e depois, em alguns casos pontuais, que eu também já irei referir, precisamos ainda de fazer alguns recrutamentos adicionais e, portanto, em alguns casos é também necessário fazer reforço do mapa de pessoal. Por 2 ordens de razão. Seja pelos casos do posto de limpeza e de higiene urbana, em que já tínhamos identificado que precisamos de reforço de pessoal e, portanto, não basta integrar os precários que temos, é necessário depois abrir um procedimento concursal, esse procedimento concursal totalmente concursal, isto é, não com um universo limitado de candidatos. E depois também, em algumas circunstâncias de prestadores de serviços que se encontram, por exemplo, como assistentes operacionais nos JIs, são 5 casos, se a memória não me atraiçoa, mas de situações em que prestadoras de serviço que se encontravam ao serviço durante este ano cessaram por vontade própria porque arranjaram outras oportunidades laborais e, portanto, foi necessário preencher a vaga com um prestador. Ora, quando isso teve lugar, o preenchimento dessa vaga, essa pessoa não preenche os requisitos para beneficiar do regime de integração dos vínculos precários e, portanto, não tem lugar esta recondução automática à Lei 112/2017 e, em relação a esses, obviamente, aí terá que haver a abertura de um procedimento concursal, que é algo que estimamos vir a trazer na próxima reunião da Assembleia de Freguesia. E, portanto, recapitulando então, as alterações ao mapa de pessoal correspondem a 4 coisas. Em primeiro lugar, como eu dizia, é o ponto 1, alterações ao mapa para dar cumprimento aos procedimentos da Lei 112/2017 e, portanto, como eu referi há bocadinho, apurámos 55 vagas, no entanto, no mapa já estão previstas 33 vagas e, portanto, é necessário reforçar com 22 para dar cumprimento às que faltavam. Porquê? Como eu disse, no mandato anterior tínhamos desencadeado um procedimento de recrutamento de assistentes operacionais para o posto de limpeza e para os jardins de infância e, portanto, as vagas já estavam previstas no mapa, ainda apesar de não providas. Depois, em segundo lugar, também aproveitamos e fazemos algumas atualizações ao mapa decorrentes de questões meramente internas, que são situações de mobilidade. 2 técnicas superiores nossas tinham concorrido a procedimentos concursais fora daqui, uma para a Junta de Freguesia de Alvalade e outra para o município de Lagoa, portanto foram admitidas nos respectivos procedimentos e, portanto, cessaram e, portanto, deixam de estar a ocupar uma vaga do quadro, ficam só com a vaga de reserva enquanto decorre o período experimental respectivo, portanto,
que é final de setembro, portanto, a altura em que se tudo correr pelo melhor, a vaga desaparecerá, e também acolhemos uma situação de mobilidade de um trabalhador da higiene urbana que vem da freguesia das Avenidas Novas, e temos também um pedido pendente de avaliação para uma mobilidade de uma psicóloga para integrar o quadro. Aliás, na última Assembleia, se recordam, a Assembleia autorizou-nos a fazer o recrutamento de uma psicóloga no quadro de uma prestação de serviços, mas poderá vir a ser possível preenchê-la efetivamente com uma pessoa do quadro, que é uma solução preferível e com outra estabilidade para reforçar o apoio à ação social e à área da educação. Depois, como dizia, terceiro conjunto de questões, a tal previsão de reserva para mobilidade e recrutamentos, tendo em conta que nós sabemos que precisamos de proceder ainda a algum reforço de pessoal na higiene urbana, que nos jardins de infância temos que também concluir, fazer corresponder todos os números de auxiliares a vagas do mapa de pessoal, e, portanto, procedimento que faremos de seguida, e ainda também a necessidade que teremos de ter um quadro de motorista. Portanto, nós temos neste momento a vaga que corresponde ao falecimento do nosso antigo motorista do autocarro pesado de passageiros, mas temos 2 carrinhas porta a porta e, portanto, obviamente é necessário também assegurar depois, através de um procedimento, a admissão dos motoristas para completar o quadro. E, finalmente, depois, a última alteração ao mapa não é alteração quantitativa ao mapa, é apenas uma rearrumação do mapa, no sentido de ele passar a corresponder àquilo que foi também a organização dos serviços e, portanto, quando aprovámos o Regulamento de Serviços, o mapa passar a ser mais claro e, portanto, identificar os grandes núcleos: suporte à governação, ação social, cultura, UTIL, educação e desporto, higiene urbana e mercados, e, portanto, é de mais fácil leitura. Assim sendo, o mapa que aqui apresentamos passará a ter um total de postos de trabalho de 156 e, portanto, alguns dos quais serão providos através do procedimento de regularização dos vínculos, outros continuarão vagas para proceder aos tais procedimentos de recrutamento que eu referi. De qualquer forma, estes 156 são virtuais. Na realidade, são 152. Porquê? Porque temos 4 vagas cativas. Isto evidencia-se melhor na tabela aqui, que tem o total de 100 cativos. Portanto, são aqueles 4 casos de recuo e, portanto, é a vaga de recuo das 2 funcionárias que estão em provimento em município e freguesia fora, e são os 2 únicos casos de mobilidade interna em que também é necessário conservar a vaga de raiz e, portanto, são 4 casos que, à partida, com as consolidações respectivas, tenderão a ficar normalizados ou, portanto, desaparecerão. Portanto, o número total de postos de trabalho, enfim, efetivamente, será de 152. No plano adicional, e depois isto será matéria a avaliar na Assembleia de Abril, naturalmente isto implicará no plano orçamental uma transferência de dotações atualmente previstas no que diz respeito à rúbrica dos prestadores de serviços para a rúbrica relativa ao pessoal do mapa de pessoal. E, portanto, a razão pela qual não é implementada ainda é porque, obviamente, depende do momento em que se derem por concluídos os procedimentos, ou seja, esta migração do trabalhador prestador de serviços de uma realidade para a outra só ocorre quando completado o concurso e, portanto, nós neste momento conseguimos estimar aproximadamente, mas não sabemos se haverá reclamações, qual é o grau de duração e, portanto, estimamos que estes procedimentos corram de forma célere. Eles estão desenhados para correr de forma rápida ao longo do ano de 2018 e, portanto, estimamos que, aliás, 2018 estou a ser excessivamente pessimista, eu até diria, eu conto que ele possa estar concluído no primeiro semestre de 2018. Porquê? Porque, à partida, nós praticamente não temos, ou seja, eu não antevejo muitas fontes de dificuldade na medida em que o levantamento que fizemos das necessidades corresponde praticamente à integralidade das situações que correspondem aos vínculos e, portanto, nesse sentido, a margem de dificuldade de um procedimento que normalmente o que é que suscita é o facto de haver muitos opositores ao mesmo lugar. Aqui temos um concurso, de alguma maneira, feito ao contrário e desenhado na lei ao contrário, em que o número de vagas é desenhado em função do número de opositores. No entanto, dito isto também, e antecipando algumas das questões que também penso que são relevantes para também fazer a apreciação orçamental desta matéria, só para dar nota de que o que a lei prevê é que a integração do pessoal se faça na primeira posição remuneratória da respectiva carreira, com exceção da carreira técnica superior, em que se faz, nos termos da lei, na segunda posição remuneratória, e, em bom rigor, na carreira de assistente operacional também não se faz na primeira, porque a primeira há muito tempo deixou de corresponder à remuneração mínima mensal garantida, ao salário mínimo, e, portanto, atualmente, em bom rigor, já se faz alguns entre a segunda e a terceira, portanto, neste momento ainda formalmente é na terceira, mas para o ano cumprido o acordo de legislatura para os 600 euros, portanto, também teremos esse aumento no ano civil, no ano orçamental de 2019, quando o salário mínimo passar a ser 600 euros, mas de qualquer forma, em relação a estes valores e estes números que aqui trazemos destes 55 casos de regularização,
ao contrário do que poderia eventualmente ser expectável, na realidade a passagem para o mapa de pessoal significa uma poupança orçamental a nível de despesas com pessoal. E como, portanto, para também vos dar nota, neste momento os custos globais do pessoal neste regime corresponde, porque obviamente também digamos, a modalidade da prestação de serviços pressupõe 12 pagamentos anuais, enquanto que todos estes passam a pressupor 14, portanto, a partir disto indiciaria um aumento do valor. No entanto, por força deste posicionamento na primeira posição remuneratória, por um lado, e pelo facto de desaparecer a cobrança de IVA, por outro, efetivamente, ao nível dos encargos para a freguesia, em alguns casos, ou é praticamente equivalente o montante da despesa com pessoal, independentemente da mudança do vínculo, ou, em alguns casos, até traduz uma poupança no sentido em que deixa de haver cobrança de IVA. Para dar uma nota, atualmente, em termos de assistentes operacionais, o custo orçamental é de 252 mil euros, passará a ser de 227.360. Ao nível dos assistentes técnicos, e aqui estou só a dar o valor bruto sem o IVA, é 202 mil e passará a 200 mil, mas é 202 mil e aqui há assistentes técnicos, alguns, não todos, porque depois depende da própria situação. O IVA depende da posição individual de cada um dos prestadores, que vai depender do período de tempo e do valor global de remuneração que tem. E, portanto, alguns prestadores de serviços que são correspondentes à categoria de assistente técnico cobram o IVA, outros não, mas, de qualquer forma, sem o IVA, atualmente é 202, passaria a 200.546. Mas, obviamente, estes 202 está referido por baixo, uma vez que há vários que cobram IVA. No caso dos técnicos superiores, então, em que todos, se não me engano, penso talvez com uma única exceção, mas eu penso que são todos cobram IVA. Portanto, o valor atual, em relação aos equivalentes a técnicos superiores, é de 138.744 euros e o valor passa a ser de 100.924 e, portanto, no conjunto de uma migração de um lado para o outro, efetivamente há uma dimensão de, digamos, não digo poupança, mas de racionalização orçamental. Portanto, efetivamente, os recibos verdes são uma praga a vários níveis, praga no sentido de má vínculo precário, precarização das relações laborais, ausência de aplicação da legislação adequada, mas também aumento de custos para a entidade pública. Porque a entidade pública, ao ter que suportar custos com IVA que não teria na normalidade se estivéssemos a falar de pessoal vinculado, naturalmente está numa situação... E outra coisa, por exemplo, seguros complementares que permite integrar diretamente na ADSE e nos serviços sociais da Câmara Municipal, a realidade que passarão todos os trabalhadores a beneficiar e também tudo o que seja, no fundo, atividade de custos complementares que desaparecem e que, obviamente, naturalmente, isto não significa que, depois, na gestão do dia-a-dia, há realidades que hoje, depois, terão que ser objeto de gestão. Por exemplo, nenhum prestador de serviço atualmente, como não tem um vínculo laboral, está subordinado, por exemplo, ao pagamento de horas extraordinárias e é uma realidade que passa a estar. Mas, a partir do momento em que passamos a ter um conjunto de pessoal no mapa que corresponde às necessidades, é possível uma gestão completamente diferente e, efetivamente, racional dos recursos humanos, que é o caso que, nomeadamente, no que respeita ao posto de limpeza, por exemplo, é muito evidente. Hoje, para ser justo na gestão dos recursos humanos no posto de limpeza, importa, por exemplo, quando um prestador de serviços é chamado a desempenhar funções, por exemplo, no Sporting, que é o exemplo de trabalho extraordinário ao fim de semana, a única forma de assegurar uma compensação é com dias de... enfim, no fundo, é assumindo que o mês tem 20 dias de período de trabalho e, portanto, no fundo, compensá-lo introduzindo, não propriamente uma folga, mas um dia de não atividade. E, portanto, é muito mais fácil fazer escalas, introduzir turnos, poder introduzir o trabalho noturno, que é também algo que racionalizará parte da atividade do posto de limpeza, se os trabalhadores estiverem efetivamente integrados no posto. Penso que, e já estou aqui a extensamente dar todas as notas, estou ao dispor para qualquer dúvida e para qualquer esclarecimento, mas fundamentalmente hoje a única questão é efetivamente a habilitação através da modificação do mapa de pessoal para podermos desencadear a abertura. Amanhã iremos proceder à constituição deste procedimento e também depois desencadear a fase que segue, nomeadamente da auscultação, e depois, obviamente, como eu disse, é um procedimento desenhado para ser célere, mas que não retira garantias nem aos opositores, nem àqueles que legitimamente possam achar que também deveriam poder ser opositores e que, portanto, será objeto desse tratamento. E também com isto damos tradução a uma recomendação formulada pelo Bloco de Esquerda na última sessão e, portanto, também damos nota da lista da nossa identificação das necessidades permanentes, tal qual elas se encontram. Obrigado. Sr. Presidente, muito obrigada pela sua explicação exaustiva, digna de um professor universitário, como é. Acho que ficámos todos a saber imenso sobre contratação pública. E ia perguntar, os senhores deputados, algum de vós quer intervir? Eu ainda não conheço todos, portanto, há uns que já conheço.
CDS, a Sra. Dona Emília Apolinário, eu estou a ver o seu nome daqui, porque está um bocadinho grandinho. Há uns com os nomes muito pequeninos que não dão para ver, principalmente aqueles que eu não conheço ainda. Pronto, então dou a palavra ao CDS primeiro, uma vez que a pediu primeiro. Quer vir aqui ou quer o microfone? Está bem. Mas tem que ficar gravado. Mas tem que se gravar. A Paula pode levar ali o microfone, faz favor? Que assim é mais depressa. É mais fácil. Sim, sim. João Freire de Andrade, CDS-PP. Queria fazer uma pergunta. A Junta não liquida IVA? Uma pergunta. E, por outro lado, queria fazer um comentário que era o seguinte. Fico muito contente que, de facto, se consigam pôr as pessoas nos quadros e que fiquem sem a precariedade que têm os recibos verdes e que se consiga poupar dinheiro. Isto é muito bom. Eu depois gostava de aprofundar um bocadinho estas contas, mas se de facto isso comprovar esta situação, ficamos muito satisfeitos. Vamos ver. Muito obrigada. Sra. Dona Maria Emília Apolinário. PSD. Obrigada, Sr. Presidente. Eu também era só duas notas. Uma era para deixar claro que para o PSD é inaceitável que existissem e que existam situações de precariedade que se estendem no tempo. Portanto, louvamos este processo. Queremos contribuir, naturalmente, para ajudar a resolver esta questão que tem que ver diretamente com a vida das pessoas. E as duas únicas questões que eu queria colocar era... o Sr. Presidente foi exaustivo, de facto, mas como falou muito depressa, houve ali coisas que nós não apanhámos. Uma delas é a Comissão de Avaliação Bilateral. É só para avaliar os outros interessados ou é para avaliar todos? É uma questão só para clarificar. Depois, há aqui o número 8, aqui a dada altura, no quadro... Peço desculpa. Na tabela 3... Para nós não compreendemos, os 8 estão fora da Lei 112, mas segundo o que o Sr. Presidente disse, são necessidades que virão a seguir. Não tem ainda pessoas para ocupar estas vagas. Pronto, está claro. A outra questão é se foram estes números que foram enviados para a DGAL, para a Direção-Geral de Autarquias Locais, já acho que sim, e se nestes valores que virão no orçamento... se estão contemplados os descongelamentos das carreiras que vai acontecer em 2018, que julgo eu. Era apenas este pedido de esclarecimento. Obrigada. Há mais senhores deputados que queiram pôr alguma questão? Não. Então penso que o Sr. Presidente pode responder em bloco. Eu respondia já uma série delas. Ora bem, eu acho que a pergunta, no fundo, é se nós cobramos IVA em alguma circunstância. Nós, não sendo prestadores de serviços, não há nenhum serviço que nós prestemos em que a Junta tenha que fazê-lo. Ou seja, nenhuma das atividades que desenvolvemos é enquadrável nessa necessidade. Poderia explorar, ou seja, conheço algumas juntas de freguesia que fazem diretamente prestação de serviços, até, no fundo, como fonte de receita. Aí a questão coloca-se, não é o nosso caso. A única em que podíamos ter uma atividade económica remotamente seria o mercado, mas, na realidade, o mercado não somos mais do que meramente o gestor do espaço e, portanto, no fundo, cedemos, mediante o pagamento da taxa municipal, aos comerciantes que são esses que fazem a exploração direta e, portanto, nesse contexto, não estamos nunca nesse... Para já, isto é, não estamos impedidos de eventualmente evoluir nesse sentido, mas para já não é esse o caso. As questões que a Maria Emília Apolinário coloca são bastante pertinentes e até permitem focar outros aspectos que também, eventualmente, depois voltaremos a falar deles quando falarmos da revisão orçamental, depois em abril. Mas começava pela questão da precariedade. E, efetivamente, nós herdamos aqui um conjunto de situações, umas que correspondem, por um lado, a situações, aqui as situações
mais antigas, para que tenham uma ideia, são as auxiliares de ação educativa dos jardins de infância, que alguns vêm desde o tempo da Câmara Municipal. E, portanto, temos aqui situações que já ultrapassam, penso que no caso mais antigo, se a memória me atrasa, ultrapassam uma década em situação de renovação sucessiva de vínculos desta natureza. Nós, uma das coisas que fizemos quando houve a transição foi assegurar que o vínculo era sempre pelos 12 meses, portanto, assumíamos sempre, porque havia até locais, autarquias em que faziam, era, durante o período da pausa letiva, desaparecia por completo. E, portanto, cientes de que, efetivamente, o que estava toda a gente a fazer e toda a administração pública, e isto está a constar da ata, não tenho problema que conste, porque, por alguma razão, esta lei existe, e, portanto, não vamos também fazer de conta que não se aprovou um regime de regularização de vínculos precários, e depois ficamos espantados, há vínculos precários, isso seria sonso, e, portanto, eu acho que todos devemos assumir que isto ocorreu, e, portanto, fundamental é regularizá-lo, e, efetivamente, há aqui situações que se prolongaram no tempo para além do razoável. E uma coisa que, obviamente, fizemos foi a atualização dos valores a certa altura, para fazer a garantia, pelo menos sempre, da remuneração mínima mensal garantida, e também depois, também só não ocorreu mais cedo, precisamente porque, curiosamente, é paradoxal, mas é o facto de estar em curso este caminho que levou a que se adiasse o processo. Ou seja, nós, como digo, no mandato anterior tivemos abertos os procedimentos concursais, só que a abertura de um procedimento concursal não garante o resultado que aqui é garantido, que é o de determinar que estas pessoas é que são os opositores a estes concursos. Ou seja, o que é que poderia ter acontecido abertos os procedimentos concursais? Não havia garantia alguma de que as senhoras que se encontravam há 10 anos em funções não fossem preteridas se alguém preenchesse os requisitos de outra forma. Naturalmente, ainda que com uma valorização muito expressiva da experiência profissional no local, obviamente pontuar-se e, portanto, o regulamento procuraria acautelá-lo. Mas não era expectável, nem era possível garantir o que esta lei efetivamente garante, que é uma regularização extraordinária dos vínculos. Depois, estes são sim os números transmitidos à Degal, portanto com um acerto ao 8, mas a dúvida que tínhamos, na altura quando transmitimos, a principal dúvida que tínhamos prendia-se com os CAFs, portanto não propriamente com o CAF da Cruz Vermelha, mas com os outros que são resultantes de acordo com o município. Mas mesmo num cenário em que eventualmente, porventura, acabassem os CAFs na esfera da Junta, há sempre respostas e soluções jurídicas para o problema. Ou uma extinção do posto de trabalho, caso fosse essa situação, ou alternativamente a Junta oferecer o serviço, mesmo que não enquadrado pelo quadro de um protocolo do CAF, e, portanto, obviamente, as atividades educativas o pessoal seria sempre integrável, e, portanto, não é, desde logo, não acho que seja um risco que seja a correr de um dia ficarmos sem os recursos, porque também aquilo que a Câmara transfere por via do protocolo com o Estado nem sequer garante a cobertura da totalidade dos custos do CAF, portanto, não é um risco algum de rombo e corresponde, efetivamente, sem margem para dúvidas, a uma atividade permanente da Junta de Freguesia, cuja tendência é para crescer e não para decrescer. O cabo bilateral é apenas de composição facultativa nas autarquias locais e, portanto, parece-nos ainda assim que deve ser constituído e a abordagem é para, no fundo, avaliar todas as situações em que existe uma reclamação. Porquê é que, à partida, é isto? Porque estes têm que ir já na calha para saber o procedimento a tempo. Porque isto foi em dois momentos diferentes na Administração Central e na Administração Local. Na Administração Central fez-se primeiro todo o levantamento e o CAB existiu antes da lei ser aprovada. Ou seja, eles foram fazendo o trabalho de levantamento das necessidades, enquanto que aqui nós estamos a ter a aplicação por analogia ou com as devidas adaptações da lei desenhada à partida para um exercício em que isto já tinha tido lugar. Tanto é que o processo de levantamento das necessidades das autarquias locais era até 31 de outubro e depois foi prorrogada mais umas semanas para preenchimento adicional, porque é um processo que acabou por ocorrer em dois momentos. E, portanto, parece-nos que ainda assim é de todo desejável ter o cabo constituído, porque é aquilo que depois também permite, no fundo, que haver mais do que o critério apenas do decisor, que haja um escrutínio, de facto, se há alguma situação que tenha ficado de fora. Quanto à questão dos concursos extra, vamos lá ver, há bocadinho, ele corresponde, de facto, a necessidades que já estão a ser preenchidas com prestadores de serviços. E, portanto, quando abrimos estes concursos, pode haver o risco de uma pessoa que está a prestar serviço e que concorra não ter a garantia de ficar. Estamos a falar, de facto, de casos residuais, mas também casos residuais que, sublinho, estão, enfim, com o grau de segurança que é possível, acautelados pelo seguinte facto. A Assembleia autorizou-nos, em dezembro, a contratar, por período de 3 anos, os prestadores de serviços, todos eles. Portanto, todos os contratos foram feitos com uma cláusula de rescisão, que é, se o prestador integrar o mapa, cessa automaticamente a prestação de serviços, portanto, ela cairá automaticamente. Aqueles que não integra, a prestação continua. Ou seja, até ao seu fim, até ao seu término. Ele foi validamente celebrado. Portanto, pelo menos essas pessoas têm essa proteção. E podem ser opositores aos concursos e terão, obviamente, a sua experiência profissional no local e, portanto, muito provavelmente estarão mais bem posicionados do que outros opositores a esse concurso. São alguns casos nos CAFs e são alguns casos nas auxiliares de ação educativa, portanto, nos JIs.
Experiência que eu tenho, regra geral, e por isso é que tem havido bastante volatilidade, isto é, fungibilidade, muitas pessoas a suceder-se muitas vezes nestas funções, é que muitas vezes temos pessoas que estão, de alguma maneira, sobrequalificadas. Temos pessoas que têm formação como educadores de infância, que estão a desempenhar funções como auxiliares da ação educativa. E que, perante o aparecimento de uma oportunidade profissional melhor e correspondente às suas qualificações, muitas vezes vão-se embora. E, portanto, porque também nós nem sequer damos a garantia de um vínculo, e, portanto, isto é natural. Mas também hoje, muitas destas pessoas que serão integráveis enquanto assistentes operacionais ou assistentes técnicos, várias são licenciadas. E, portanto, também, até no limite, enfim, preenchem até requisitos para outras carreiras. Mas o que está aqui em causa é regularizar o vínculo que existe. Uma nota que também não dei, que também dava, os procedimentos abrem-se, mas os procedimentos também têm a necessidade de preenchimento de requisitos. Isto é, um dos requisitos é, nomeadamente, o facto de os opositores terem de ser titulares dos requisitos para a admissão da função pública. Ou seja, entre outras coisas, têm de ter as habilitações literárias correspondentes à função, por um lado, e a escolaridade mínima correspondente à sua idade. E, portanto, isso é um levantamento que estamos a fazer. Admitimos que provavelmente todos o façam, mas também não é líquido que assim seja e, pela mesma ordem de razão, também estamos a avaliar com quem faz a certificação de competências se neste processo não poderá haver também necessidade de fazer certificação de competências para garantir que pelo menos a escolaridade obrigatória todas as pessoas tenham, e isso é normalmente o requisito, pelo menos para a carreira de assistente operacional, é o requisito mínimo. E, portanto, quando me perguntava há pouco quanto a estes reforços, portanto, aqui na tabela 3, portanto, é tudo no quadro da 112 de 2017, na segunda também. Nos assistentes operacionais é que, efetivamente, temos reforço de pessoal na higiene urbana 4, fora deste contexto, cumprimento de rácios para os JIs 3, estes 4 da higiene urbana é recrutamento totalmente de raiz, portanto não existem. Nos 3 destes rácios adicionais estão integrados e o motorista é também por força de uma situação também em que o preenchimento do requisito não é líquido e, portanto, podemos vir a ter essa necessidade. Finalmente, última e muito pertinente questão, que tem a ver com as valorizações remuneratórias. Nós já desencadeámos o procedimento das valorizações remuneratórias, já que o tema hoje é função pública, portanto, dou nota dos perfis, das questões todas, mas quanto às valorizações remuneratórias, nós já desencadeámos o procedimento em relação à valorização dos trabalhadores do mapa de pessoal atual. O que a lei determina é que a valorização remuneratória, portanto, a progressão para, digamos, o nível remuneratório ou os níveis remuneratórios seguintes, portanto, não é. Até pode acontecer que um trabalhador, se tiver pontos suficientes, se tiver 20 pontos, em tese pode passar 2 níveis remuneratórios. Mas em relação a esses casos, a progressão é faseada, ou seja, a diferença entre a posição atual, ou melhor, entre a posição antiga e a posição nova, a diferença remuneratória vai sendo, do fundo, transferida em 4 tranches, por assim dizer. 25% no primeiro semestre de 2018, 50% no segundo semestre de 2018, 75% no primeiro semestre de 2019 e 100% do segundo semestre de 2019. Ou seja, a progressão remuneratória só fica concluída portanto, a 1 de julho de 2019, que é quando se conclui a migração completa para a função nova. E isto vai sendo acautelado também, também fizemos essa transmissão de dados à DGAL na transferência do Fundo de Financiamento das Freguesias, que está a ser aditivada, digamos assim, para, dentro do possível, cautelar este aumento das posições remuneratórias, sendo que, para além disso, também vamos ter consequências, porque temos muitos assistentes operacionais, teremos consequências para o ano decorrentes do aumento do salário mínimo, sendo expectável que, cumprindo-se o acordo em curso do atual forma governativa, ele chega aos 600 euros em 2019 e, portanto, isso significa que este valor que eu há bocadinho indiquei, dos 580, suba para 600 e, portanto, nessa altura teremos já comunicado e teremos reforço das verbas respectivas e, portanto, a dotação do Orçamento do Estado terá isto em conta para as freguesias e municípios que vão ter que aumentar a remuneração dos assistentes operacionais, que, como digo, no nosso caso, via posto de limpeza e via assistentes operacionais dos JIs é bastante significativo e tem algum peso. Aliás, na nova versão do mapa, o número de assistentes operacionais é de, perdoem-me, 90. Portanto, como se vê, é um peso particularmente relevante. Finalmente, e última nota, que também se prende com esta questão que a Maria Emília colocava sobre as valorizações remuneratórias. Nós, porque estivemos em processo de reestruturação enquanto decorria a reforma administrativa, temos vindo a proceder às avaliações do CIADAP com base na última avaliação, portanto tem-se sempre sistematicamente feito suprimento das avaliações com recurso à última, com a possibilidade de requerimento de avaliação curricular, que alguns funcionários fizeram, alguns deles, aliás, quando vier a ser concluída, poderão até progredir com base nesses valores. Nós, neste momento, encontramos a meio de um ciclo de avaliação.
O CADAP, entretanto, mudou, deixou de ser anual e passou a ser por biénio, e, portanto, nós estamos a meio do biénio. O que é que isto significa? Nós, este ano ainda, recorreremos a esta modalidade de proceder à avaliação com base nas anteriores e suprida com a necessidade eventual de avaliações curriculares para 2019, 2020. Então, abriremos biénio com a fixação de objetivos e, portanto, entraremos na normalidade decorrente de todas estas alterações e de todas estas operações em que temos estado mais ou menos aos solavancos nos últimos anos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Penso que, não havendo mais questões, vamos passar à votação. Vamos, portanto, votar a autorização para a abertura do processo concursal para a contratação dos trabalhadores precários. Quem vota a favor? Não pergunto mais nada, foi aprovada por unanimidade. Muito obrigada. Senhores deputados, foi um gosto estar convosco hoje. Hoje foi, de facto, muito rápido e eficaz. E faço minhas aqui as palavras do nosso Presidente. Vamos todos comemorar o Natal, quase no Carnaval, mas não faz mal. É sempre quando um homem quiser. Como? Sim. Sim. Posso já pôr a questão da aprovação da ata em minuta? Ainda não a tenho aqui, mas a ata em minuta, quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. Está aqui. Muito obrigada. Sabem onde é o jantar, não sabem?